Olá a todos, meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia do curso Exatas e hoje nós vamos ver algumas dicas sobre o filósofo David Hume. Basicamente, nós vamos conhecer um pouco sobre como se dá o conhecimento para Hume. Para Hume, o conhecimento se divide em uma percepção. Basicamente, como nós conhecemos o mundo. Existem percepções. Só que as percepções para David Hume se dividem em duas. Primeiro, existem as ideias e segundo, existem as impressões. Para Hume, as impressões são mais fortes e mais vivazes ao seu espírito. Por quê? Porque você está experienciando aquilo ali o tempo inteiro. Quando ele fala de impressões, ele fala dos seus sentidos, de como você percebe o mundo, de como você o observa, de como você o sente. E as ideias para Hume, elas são menos fortes, elas são mais fracas e menos vivazes. Por quê? Porque as ideias, elas funcionam de uma maneira diferente. Nós não conseguimos compreender toda a realidade que a gente está vivendo hoje, a gente não consegue absorver tudo que nós estamos vivenciando hoje só através das nossas ideias. Por quê? Pensem no dia seguinte, quando você tentar lembrar de tudo aquilo que você estava vivendo em um momento, vai parecer bastante impreciso, pouco claro, e isso, de alguma forma, prova que suas impressões imediatas, elas te descrevem muito melhor o mundo do que suas ideias. Então, no entanto, as suas ideias é o que possibilita a sua capacidade de compor, transpor, aumentar e diminuir ideias. O que significa isso? Para Hume, tudo que existe, absolutamente tudo que existe no mundo, existe através de uma mistura de coisas que já existem. Como, por exemplo, um desenhista consegue elaborar um desenho de algo que não existe, como ele consegue criar algo que não existe. Para Hume, mesmo esse desenho parecer algo que não existe no mundo, ela não é nada mais que um monte de coisas que já existem no mundo. Pensem em um unicórnio, por exemplo. O unicórnio é a junção de um cavalo com um chifre. Então, mesmo uma combinação absurda, como o exemplo do unicórnio, ela representa essas qualidades que Hume está demonstrando no mundo. Pensem, por exemplo, na ideia de uma montanha de ouro. Como o ser humano consegue pensar numa montanha de ouro? A resposta para Hume é: nós temos a ideia de montanha e nós temos a ideia de ouro. Logo, nossa mente consegue assimilar duas ideias e criar uma ideia nova. E aí, disso se decorre outro conceito aí dentro da teoria do David Hume, que é a crítica à causalidade necessária. Para Hume, nós costumamos dizer que para toda causa existe um efeito. E isso é um processo mental. Só que o Hume vai dizer que esses processos mentais acontecem por um hábito psicológico. O que é esse hábito psicológico? Hume vai defender o seguinte, que certos conhecimentos nós adquirimos somente por hábito. Por aquele tipo de fenômeno ocorrer diversas vezes, nossa mente é levada a deduzir o seguinte: se até hoje esse fenômeno aconteceu dessa forma, logo amanhã ele deve acontecer da mesma forma. Por quê? É por uma causalidade crítica, matemática, precisa? Não, porque basicamente nossa mente é levada a imaginar que essas coisas acontecerão de determinada forma porque sempre aconteceram antes. Exemplo, o sol nascer todos os dias. O sol nascer todos os dias, para Hume, é basicamente uma ideia do hábito psicológico. Por quê? O que nos garante que ele vai nascer todos os dias? A definição de Hume é, até hoje, até onde a gente sabe, até hoje, os dias de hoje, ele nasceu todos os dias e todos os dias anteriores. Logo, ele deve nascer amanhã. Se ele deve nascer amanhã, isso é fruto de um hábito psicológico. Por fim, o que precisa ficar claro para vocês sobre o Hume é a sua noção de ética. Para Hume, a ética, ela primeiro, deve ser laica e segundo, que o fim último da ética é a felicidade. Nós somos éticos porque nós desejamos sermos felizes. E a felicidade, essa ética, ela é regulada pelas emoções. Como nós sabemos que uma certa atitude é algo bom ou algo ruim em determinada situação? Para Hume, essa solução se resolve pelas suas emoções. As suas emoções vai te contar precisamente o que é correto em determinada situação e o que é incorreto.
e isso fica ao critério da sua razão decidir o que fazer, mas suas emoções já estabeleceram o que é certo e o que é errado. Então, galera, essa é a dica de hoje. Acompanhe nosso canal para mais dicas e boa sorte!